Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui com a gente. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui conosco. Hoje eu vou contar para vocês a história de como eu comecei aqui no digital, mesmo não sabendo nada sobre isso, há 3 anos e meio atrás, aproximadamente. E hoje já faturei mais de meio milhão e eu e minhas mentoradas somadas já demos mais de 1 milhão de faturamento com a metodologia que eu implementei, validei, lapidei para a área da saúde e que hoje eu vou trazer para que você compreenda um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai esperando o pessoal chegar, mas eu quero já começar contando para vocês como é que essa história começa, tá? E ela começa como 90% das pessoas, né? Ela começa na dor, né? E que dor é essa, né? A dor da gente sentir que tá fazendo e que não tem o retorno esperado, né? Carol, se tiver alguém vindo aí, entrando, a gente vai monitorando aqui, tá bom, pessoal? Então, vocês já perceberam algumas coisas, assim como eu, por isso que vocês estão aqui comigo hoje, né? Vocês já perceberam que, felizmente, o sistema tá quebrado, né? As estruturas tradicionais de trabalho, elas já não vêm funcionando mais. Elas oferecem, elas prometem coisas e o retorno não é aquele retorno mais que a gente esperava, por N motivos, né? Primeiro, pela situação contextual que a gente vive hoje, né? Temos muitos pontos a enxergar que são pontos de risco mesmo, tá, para os profissionais da saúde. Os salários, né, de uma maneira geral, estagnados, a pressão crescente externa, né, seja de paciente, seja de outros profissionais, seja de instituições, tá? A pressão constante nos leva para lugares de insegurança. E aí, por isso que muitas vezes a gente fica naquele lugar agarrado naquela situação que tá ruim, tá desconfortável, mas a gente insiste em estar lá porque a gente acha que não tem nada melhor na nossa frente. Porque afinal de contas, a gente é profissional de saúde, afinal de contas, a gente, né, até tem um retorno legal, tem que se matar trabalhando? Tem, que a gente entrega a alma, mas aí é assim mesmo, é a nossa missão, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, as ofertas estão piores. As ofertas de trabalho vêm piorando cada vez mais. Isso é fato, eu posso dizer para vocês, né? Eu tô há 23 anos no mercado da saúde e eu te digo que, obviamente, há 10 anos atrás, o cenário era completamente outro, tá? Então a gente tem cada vez mais responsabilidade, menos reconhecimento, os contratos cada vez mais precários, as exigências para conosco cada vez mais absurdas, uma caçada, né? Parece uma caça às bruxas aos profissionais de saúde que vem acontecendo e acontece com uma frequência cada vez maior, né? Não estou isentando ninguém aqui de nada, também não vou falar por ninguém. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: é que a gente está lá para tentar cumprir a nossa missão, para tentar fazer o melhor que a gente pode, e ainda assim a gente é chicoteado o tempo inteiro, salário igual ou melhor ou menor, né? Cada vez pior no sentido de entrega de horas, entrega de responsabilidade e o teu retorno financeiro. E ainda, além de tudo, as condições de trabalho, que eu nem vou começar a falar muito profundamente aqui, como eu falei para vocês, hoje é para hablar, então nós iremos hablar, mas tem coisas que a gente vai um pouco além, né? Agora, as condições de trabalho, na grande maioria dos lugares, principalmente na saúde pública, são complexas. Eu posso dizer isso porque 18 anos da minha vida eu trabalhei na saúde pública e eu sei como é que é. A gente faz tudo o que a gente pode, a gente faz o melhor que a gente pode, mas como profissionais de saúde, nós sabemos que se há alguma intercorrência ali, imediatamente a responsabilidade vem para nós, direta ou indiretamente. Então, eu nem vou falar do ponto de vista legal aqui. Mais para frente eu vou conversar com vocês. Esse risco, ele é um risco real e existente. É o risco jurídico, é o risco físico, é o teu risco emocional. Eu nem vou comentar também, gente, já falando, né, da taxa de problemas mentais, problemas de saúde mental que os profissionais de saúde enfrentam mais e mais nos dias de hoje, né? Depressão, ansiedade, bipolaridade, aumento de taxas, inclusive, né, de suicídio, tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos, né? É um momento crítico. Claro que teve uma pandemia no meio do caminho que dificultou muita coisa, que exigiu muito de nós. Eu posso dizer, eu trabalhei no front do dia 1 até o dia final dessa pandemia. Então eu sei, eu entendo isso também. Mas o meu ponto aqui com você é o seguinte: é, cara, não existe só isso, gente. Não existe só isso.
tem outras formas da gente poder trabalhar, da gente poder prosperar e que não entregue a nossa alma no processo, na sequência, tá? E eu sou prova viva disso, minhas mentoradas todas se encaminham para isso. E eu tô aqui para contar essa história para vocês hoje. Mas o fato é que eu preciso contextualizar quem tá aqui comigo, tá? Eu preciso contextualizar. Boa noite para quem tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Depois escreve para mim aqui o que vocês fazem, qual é a área de atuação, e se já me conheciam de antes ou a primeira vez que estão entrando em contato comigo, gente, tá bom? Já vou explicar direitinho e me apresentar devidamente, tá? E isso compromete a nossa saúde, a nossa convivência com a família, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Então, se você está aqui comigo, eu tenho que te dar os parabéns, porque você já entendeu o que muitos ainda negam. E quem está na linha de frente sabe que a situação está cada vez pior e mais insustentável. Os relatos que eu escuto dos colegas que estão nesse lugar, né, em unidade de saúde, hospital de fronte, né, mesmo em instituições de convênios e particulares, eu não preciso nem falar para vocês vamos falar a real, a palhaçada que é isso aí, né? É consulta com um valor ridículo e irrisório, né? E em 15 minutos, ou seja, é todo mundo na fila, é como se fosse, vamos colocar assim, o sistema público plus, né? E a exigência é uma exigência de hospital particular. Tá? Comigo não foi diferente ao longo desses anos, eu ainda tive um grande revés, eu conto para vocês hoje um pouquinho mais aprofundadamente como isso foi, mas a gente teve um grande revés na instituição a qual eu trabalhei 18 anos, por quê? Porque simplesmente toda a nossa equipe foi trocada por um contrato de um colega que estava lá, que terceirizou todo um serviço de cirurgia por causa de valor. Né? Então, assim, gente com 25, 30 anos de carreira foi preterida por pessoas jovens que ganhavam, né, a metade do salário que a gente ganhava, e nem era salário, a gente ganhava por produção, né? Hoje isso não existe mais praticamente também, tá? Então eu tô falando para vocês a real. Tô falando para vocês que isso não existe mais e a tendência é só piorar. E ao longo desse caminho, o que acontece? Ao longo desse colapso do sistema de saúde para os profissionais de saúde, isso está arrebentando dos dois lados mais frágeis, que são profissionais de saúde e pacientes do outro lado, né? No meio do caminho, a gente tem o quê? Instituições, um sistema quebrado, seja ele público, seja ele privado, o intermediário, o middleman, né, que o pessoal sempre fala, tá? E isso prejudica demais as duas pontas. Só que tem um detalhe, a gente ainda é a bola da vez, né? A gente ainda é o profissional que está na berlinda, né? Para melhorar tudo, né? Ou seja, qualquer coisa que acontece é nas costas de quem? É do médico, é do enfermeiro, é do técnico, né? É sempre assim. Então, a partir do momento que isso aconteceu na minha vida, uma mudança grande se deu, né? E é aquela história, né? No universo, nada acontece do nada ou por acaso. Não é à toa que o nome do meu Instagram é Medicina E Simbólica, e por isso muito do sutil entrou na minha vida para me fazer entender as coisas, né? Quando eu saí até tranquila, o que foi algo que espantou muitas pessoas, né? As pessoas não entenderam. Nossa, mas meu Deus do céu, tipo assim, era a vida da Carla, era a coisa da Carla. Como que ela tá tão tranquila nisso? Na verdade, porque o universo já estava me levando para a direção certa, né? A minha missão ali, no campo de guerra, ela tinha acabado. A minha missão agora estava em outro lugar, estava em ajudar outros profissionais. Mas eu também não sabia disso ainda. Apenas eu fui seguindo o que veio se apresentando para mim e eu entendi e eu me deparei com o digital. Digital esse, gente, que eu vou dizer para vocês. Quando eu comecei, vocês acham que eu entendi alguma coisa de trends, blogueiragem? Cara, meu Instagram tinha 300 pessoas, nem isso, tá? E eu ainda, nesse período, eu já estava fora da instituição, mas estava em outras duas CLTs que eram bastante desgastantes para mim, né? No sentido de viagem, no sentido de desgaste físico mesmo, sabe? E eu tinha zero experiência no digital naquele momento. Eu simplesmente não sabia nem onde é que fazer uma publicação, para vocês terem uma ideia. Mas aquilo me levou a entender assim, uma vez que eu vi que tinha, falei, cara, mas espera aí, as pessoas estão aparecendo aqui, cada vez mais gente vem para a internet, isso aqui é algo que tem uma capacidade de atingir as pessoas globalmente, por que eu vou ficar presa nesse lugar aqui? Por que eu vou ficar presa fisicamente se eu tenho a possibilidade de expandir meu trabalho, divulgar isso de uma maneira inteligente, estratégica, a muito mais longe, né? Em 3 anos, mesmo durante essa transição, eu já tinha faturado mais de meio milhão e hoje eu vivo exclusivamente aqui do que eu faço no online e no digital. Detalhe, sem ser blogueira, influencer, mas sim
com estratégia, trabalho inteligente. E você vai achar assim, ah, cara, isso aí é um clichê, né? Isso aí é uma coisa que o pessoal fala, mas não é assim. Então, olha, eu vou te explicar o que você vai descobrir hoje aqui comigo, tá? Você vai entender o método que me tirou desse colapso, sem burnout, sem exaustão e sem eu precisar me tornar um influencer lifestyle em redes sociais, tá? É um método que vai te dar estrutura, liberdade, um modelo escalável de negócio mesmo, como profissional de saúde. Qual é a grande vantagem aqui? Quem é que ensina esse método? Eu. Quem? Uma profissional de saúde. Então, eu sei exatamente quais são os pontos cegos, eu sei exatamente onde vão tentar te pegar de calça curta, colega, tá? Agência de marketing, feed de margarina, toda aquela coisa que você só vai investir o teu dinheiro suado sem retorno nenhum, tá? Porque isso aí não funciona mais. É simples assim, tá bom? Então, eu quero que você entenda que daqui hoje você vai sair com clareza desse caminho e dos primeiros passos para transformar a tua realidade profissional de uma vez por todas, tá? Sem necessidade de sucumbir à escravidão do online e muito menos sem queimar a ponte, tá? Isso é uma coisa importante de eu falar. Você não precisa queimar a ponte. Eu não fiz isso. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando ainda nas 2 CLTs e tocando o digital com lucro, tá? Vendendo alto ticket, só para vocês entenderem, tá? Então, ou seja, isso não é uma ilusão, gente. Isso é uma realidade. Para mim, para as minhas mentoradas do acelerador, para as minhas mentoradas de consultoria individual, hoje eu vou mostrar mais para vocês sobre isso, tá? Então, o raio-x do sistema é a primeira coisa que a gente tem. Inclusive, tem uma amiga minha ortopedista aqui, ó, o raio-x do sistema aí, ó. Então, a gente tem inflação médica, custo crescente para profissional, paciente, enquanto o honorário está estagnado há anos. Eu acho engraçado, hoje mesmo aconteceu isso, eu vou ter que falar isso para vocês. Um bonitão lá chegou, porque é assim, né? Isso é outra coisa que vocês têm que entender para ver. Quando você tem hater, significa que as coisas estão, que você tá chegando onde você quer, tá? Por quê? Porque as pessoas que falam, elas falam de um lugar onde elas não têm 1/10 do conhecimento da profundidade daquilo, né? O cidadão me fala, eu espero que nessas 2 horas você atenda as pessoas em situação de vulnerabilidade. É o seguinte, gente, foram 18 anos trabalhando no sistema público, exclusivamente, com muita alegria, fui muito feliz lá, aprendi muito lá, sou muito grata, salvei muita gente, ajudei muita gente, é só o cara dar um Google lá, o cidadão, mas não é disso que eu tô falando. O que eu estou falando é o seguinte, as pessoas não sabem, mas os primeiros 3 meses que você trabalha no SUS, você não recebe, meu amor, tá? Você trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois você vai começar a ver a cor do dinheiro do seu faturamento, quando a gente está falando em procedimento. E o reajuste que o SUS deu, eu acho que o último tinha sido 10 anos antes de eu sair, em 2018, só para você ter uma ideia, você tá entendendo? Então, assim, a coisa não é gostosinha, não, não é bonito, não, tá? E isso tá piorando cada vez mais, isso é fato, tá? Riscos crescentes, e eu estou um pouco até preocupada e abismada com as coisas que eu venho visto, né, ultimamente, nas notícias. Eu não estou mais no campo de trabalho. Eu estava no campo de trabalho até 3 anos atrás, estava no front mesmo, inclusive numa unidade de saúde, vou contar depois essa história para vocês. Mas o que acontece é, já sofri algumas situações de ameaça, né, ameaça verbal, tá? Agora, agressão física, eu tô impressionada com o que vem acontecendo com a nossa classe, com a classe dos profissionais de saúde no geral. No pronto-socorro já aconteceu, de querer dar soco, de estarem alterado, medo, já aconteceu. É um ambiente caótico, né? A gente sabe. Agora, unidade de saúde, consultório particular, da mesma maneira. Gente, assim, isso é inadmissível. Isso é inadmissível, profissionais sendo agredidos. Uma médica esses tempos atrás levou um soco, quebrou o nariz. Um outro foi ameaçado com faca. Chegou a haver óbito, né? Histórias de morte aconteceram por conta disso. Então, assim, eu não sei, mas essa questão dessa animosidade contra as classes da saúde tem me preocupado demasiado. Eu, por exemplo, te digo assim, não teria coragem de voltar agora para um front assim, tá? A falsa segurança da CLT, que eu não preciso nem falar, né, gente? Só que basicamente é aquela história, né? Você tá naquela piscina, né? Né? De cozinha lá. Ah, mas aqui tá tão bom. Só que você tá aqui, ó, até aqui, né? Porque de segurança não tem nada. Além do que, o nível de remuneração possível que você tem vendendo a tua hora, ele sempre vai chegar num teto, gente. Isso não é inteligente. E além do que, é claro, né? A tua segurança pode desaparecer com uma decisão corporativa, né? Não era nosso caso porque a gente era PJ, colaborador, mas muito bem poderia ter sido. E inclusive foi depois que eu fiquei sabendo, né?
Depois de um tempo, é, várias equipes foram mandadas embora também. E essas equipes já eram CLT lá. Então, ou seja, isso não existe, gente. Isso não existe. Pode ser cômodo para você, tá? Poder de compra em queda, eu não preciso nem falar, né, gente? O que está acontecendo no nosso país? Eu não vou entrar em questões políticas aqui, não é o objetivo, mas o que eu quero dizer para vocês é que o real vale cada vez menos. Seu salário está estagnado. Quando você entra, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, você trabalha 3 vezes de graça para depois a remuneração começar a vir, né? E como eu falei para vocês, a desvalorização profissional ela é crescente, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né? O teu conhecimento, a tua experiência, a tua dedicação, eles são cada vez menos reconhecidos no sistema tradicional, mesmo você tendo autoridade, porque infelizmente os lugares, as instituições trabalham baseado em metas. Agora me conta aqui, gente, faz favor, no chat aqui, que eu tô vendo que tem bastante gente. Boa noite para quem tá chegando, sejam muito bem-vindos. Me contem aqui se vocês já sofreram alguma dessas coisas aqui: ameaça de agressão no lugar de trabalho, falta de respeito mesmo, salário atrasado, né? Aquela coisa, vai vir o seu bônus e nunca veio. Conta aqui para mim nos comentários, por favor, se vocês já viveram alguma coisa assim. Se não quiser contar a situação, pode só mandar um sim aí, que eu vou entender. Eu vou entender perfeitamente, tá? É claro que eu nem vou falar sobre, né, a ditadura da biometria e das escalas de plantão, né? Escravidão da hora trabalhada, né? Cara, o teu dia tem 24 horas, o meu dia também. Agora, hoje, eu já fiz entradas não dependendo de mim. Por quê? Porque hoje eu tenho um sistema, um aqueduto, né? A história do aqueduto, vou contar para vocês também, que trabalha por mim, trabalha comigo e trabalha por mim, tá? Então, isso é uma questão de trabalho inteligente, gente, tá? Isso aí não tem muito outra maneira de eu colocar para vocês a não ser isso, tá? Então, a tua porta de entrada para essa liberdade, ela pode estar sim aqui no método Vortex, tá? Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais para frente, mas o que eu quero te trazer? Que esse método, ele não nasceu num lugar tranquilo, tá? Ele não nasceu assim, nossa, uau, tô inspirada, que lindo, nossa, bum, veio o método Vortex. Não, gente, isso aí nasceu do caos. Esse método, ele nasceu desse lugar de, cara, não é possível que as coisas estão desse jeito. Eu, com o tempo de carreira que eu tenho, e eu sei que todo mundo aqui não começou ontem também, né? Então, vocês sabem do que eu tô falando, não é possível que o teu trabalho não seja melhor reconhecido. Não é possível que você ganhe a mesma coisa que um cara que acabou de sair, um cara que não cumpre o seu papel direito. Não é possível que as ofertas de trabalho estejam piores desse jeito, mas elas estão. Então, nesse lugar, eu falei assim, tem outro jeito. Qual é o jeito? O trabalho inteligente. Aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, entrei em algumas mentorias, tive várias orientações de profissionais excepcionais aqui dentro do digital. Só que, assim, muitas vezes o que a galera coloca aqui no digital é uma coisa muito agressiva, é uma coisa muito... para a área da saúde, você tem que ter algumas adaptações para conversar, né? E foi isso que eu fiz e lapidei. Obviamente, também entendendo da questão de autoridade e de não precisar ficar fazendo trend, dancinha e blogueiragem, né? Porque, dá licença, né? Ó, cabelo branco, né? É complicado, né, gente? Não é muito assim a minha praia. Não tenho nada contra também, mas acho que não tem essa necessidade. Como vocês veem, não existe essa necessidade. Você pode trazer muito bem o teu trabalho para cá, com autoridade, com dignidade e sem se passar por golpista ou descrente das coisas, tá? Porque outra coisa que acontece demais aqui no digital é isso. Infelizmente, o vendedor de curso, né, se tornou algo pejorativo. Mas isso nada mais é do que uma empresa de educação. E da mesma maneira que você vai aprender coisas no offline, você pode aprender aqui no online também. Agora, é claro, como todas as coisas, tem gente séria e tem gente larápia. Tem as duas coisas, né? Agora, o ponto é, infelizmente, existe esse preconceito. Agora, as coisas estão mudando, né? O jogo está mudando, né? Porque a gente tem diversos empresários mesmo do digital, empresárias da mesma maneira, que faturam muito bem, obrigado, que trabalham somente no online hoje e que tem uma estruturação de um sistema, uma empresa. Isso é uma empresa, gente, é uma empresa de educação online, tá? Tem KNAI, tem tudo, tá? Não tem nada de aposta, green nem pirâmide, não, tá bom? Então, só para vocês entenderem, esse método, ele nasceu desse caos. E aí, depois disso, eu organizei isso, eu trouxe isso de uma maneira enxuta e factível para que você consiga fazer isso enquanto você trabalha.
E após você entender e falar assim, cara, uau, eu tô faturando aqui, ó, igual que eu faturava. Cara, eu tô faturando mais. Nossa, teve mês que eu faturei o triplo no digital do que eu estava faturando em duas CLTs. Só para vocês terem uma ideia. Aí que eu falei assim, não, para. O que eu tô loqueando aqui, viajando 1h30 para uma cidade, 1 hora para outra? Não tem necessidade disso, né? E não, isso não acontece só comigo, gente. Eu quero trazer para vocês hoje casos reais de mulheres reais, de profissionais da saúde reais, que assim como eu entenderam o poder dessa metodologia e entenderam que a gente não se baseia em hackzinho. A gente tem fundamento, a gente tem método. E esse método é o que capacita, o que é replicado para diversas áreas dentro da saúde e até fora dela, dá para usar, tá tranquilamente. E a gente tem os casos aqui, alguns casos que eu vou passar para vocês aqui agora, só para vocês entenderem. A Raquel, por exemplo, é uma enfermeira de amamentação, ela esteve com a gente agora no ciclo passado. A Raquel, ela não tinha mas tinha zero experiência no digital, ela trabalhava só no CLT por hora, 40 horas semanais, já está em 20 horas semanais agora. Por quê? Porque ela está fazendo o trabalho do digital acoplado ao trabalho dela, CLT, porque ainda, aquela história, né? Ainda tem coisas para digerir, ainda tem coisas para largar da segurança, né? Já temos outras que já fizeram essa transição completa. Mas no caso dela, o que acontece? O Instagram dela começou do zero, literalmente. Ela tinha um Instagram fechado, ela começou o Instagram profissional comigo, do zero. Desenvolveu o seu protocolo exclusivo, atende vários clientes hoje, clientes que pagam muito bem para ela. Ela não depende de número nenhum na rede social, praticamente. Inclusive, ela automatizou o feed dela, ela nem se preocupa com isso hoje, tá? Ela faz ali só stories, basicamente, é uma maneira da gente lidar com isso, tá? E ela tem atendimentos tanto online quanto offline que remuneram muito melhor do que a hora trabalhada dela no CLT. E ela fez isso o quê? 7 meses atrás. Então, os 6 meses que ela teve comigo na mentoria de negócios foi o que propiciou com que ela desse esse salto de faturamento, esse salto de agenda, que era o que ela queria naquele primeiro momento. E hoje ela já está na transição, saindo do CLT numa sequência, né? A Camila, a Cami, farmacêutica educadora financeira, também, desde o dia 1, aplica o método, todos os funis que ela fez validados. Ela tinha uma rotina exaustiva de CLT também, modelo de ela saiu dessa rotina CLT, inclusive ela saiu mesmo, ela pediu a licença remunerada dela agora em abril, e ela não contente com alguns funis em um Instagram de finanças, ela hoje tem um Instagram de finanças e um Instagram de atendimento de consultorias B2B para vigilância sanitária. Ela é farmacêutica de formação e é chefe da vigilância sanitária, era chefe da vigilância sanitária na unidade de saúde que ela estava, ou seja, ela tem uma baita expertise. O que ela está fazendo? Ela parou de trabalhar por hora e começou a trabalhar pacotes com consultorias em empresa. Detalhe, empresa, B2B, os contratos que ela fechou, a hora que ela saiu lá da CLT, propiciaram para ela, a entrada do primeiro contrato dela já deu 2 vezes o valor do salário seguro dela da CLT. E ela diminuiu a carga de trabalho dela em 60% e aumentou o faturamento em 4 vezes. Vocês estão entendendo a balança? Tu acha que volta pro CLT isso aqui? Não volta, gente. E não volta por quê? Porque a vida fica muito mais. Ontem mesmo ela tava passeando no Barigui. Eu vi no Instagram dela lá, eu sigo ela, sigo todos os meus mentorados, né? Ontem, segunda-feira, ela tava passeando no Barigui com o esposo dela. Há 3 meses atrás, isso era impossível para ela, porque ela tinha que estar ou no trânsito indo, ou voltando, ou dentro da unidade de saúde. A Adiele Corso, neuropsicóloga fenomenal também, aqui de Curitiba, nunca nem tinha ouvido falar em redes sociais, ela tem 20 anos de carreira, é uma profissional maravilhosa, lida com TDAH, lida com avaliação neuropsicológica, TCC, lida com vários, agora ela tá lidando com menopausa também, nessas ações que a gente tá falando, tudo a parte neurológica, né, a parte neuropsicológica. E ela começou o Instagram dela comigo há 3 meses atrás, tá? 3 meses. Ela fez 2 ações, né? 2 funis que a gente orientou ela a trabalhar para trazer grupos, né? Parar de trabalhar por hora, né? Parar de trabalhar por hora e trabalhar por grupo. Porque qual que era o gargalo dela? Agenda. Né? A agenda dela, assim, ó, ela é uma profissional maravilhosa, ela é procuradíssima. Só que a agenda dela vinha enforcando ela já há alguns anos.
E isso tem um preço, gente. E o preço é qual? O preço é na nossa saúde, saúde física, saúde mental, etc. Não foi diferente com ela. Então, o que que ela fez? A gente já fez a primeira ação em grupo para ela, né? Relacionada ao workshop, no caso presencial ainda, né? Ela tá com o Instagram dela, tá fazendo as ações ali, mas ela preferiu primeiro chamar a galera ali no presencial, fez o presencial. Na primeira ação dela, ela já tirou o valor da consultoria. Não é nem esse valor que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? É o valor da consultoria individual, que é 12 mil reais, ok? Na primeira ação, ela tirou esse valor. Depois de fechar um mês, ela fez o segundo round, ela fez o dobro, tá? Com um pacote em grupo, fechando mentorias, gente. Ou seja, de novo, trabalho inteligente. Aqueduto trabalhando para você, entendeu? Então, esses são apenas 3 casos desses que eu comento com vocês. E detalhe, tá? Nenhuma delas é influencer, tá? Nenhuma delas faz, como é que a gente chama lá, o GC, né? Faz vídeos para marcas. Nada disso. Elas trabalham nas coisas delas dentro da área da saúde, mas com um método, com validação, com inteligência de captação de pessoas certas, de trazer a ação certa para o momento certo e a partir daquilo ali otimizar. Ah, Bárbara, quero. Exato, Bárbara. É isso aí. Esse é o ponto, né? Chega de trabalhar por hora, gente, sabe? Isso traz um desgaste muito grande pra gente e o nosso tempo é finito. E eu digo para vocês, o tempo hoje é nosso maior ativo. Com certeza, tá? Então, Bárbara, calma, Bárbara, que você nem vai acreditar no que eu tenho hoje aqui para você. Você já tá um tempo aqui com a gente, que eu sei, né? Você nem vai acreditar. Bom, então, esses são alguns dos exemplos que eu tenho aqui, tá bom? Bom, então eu vou explicar para vocês como é que funciona esse aqueduto, né? Depois de tudo isso que eu te mostrei, colapso do sistema, o risco emocional, o risco jurídico, o risco físico, talvez você esteja, né, perguntando aí, né? Mas, cara, você saiu desse lugar? Então eu vou te falar como é que foi tintim por tintim isso aí, tá? Porque depois do hospital, daquela palhaçada no hospital, vamos trazer pro termo certo, né? Depois dessa palhaçada no hospital, o que que aconteceu? Eu fiz alguns outros trabalhos, trabalhava ainda por hora, e talvez há 4 ou 5 anos atrás eu era exatamente essa pessoa que você é agora. Você aí do outro lado, que tá me vendo aqui, que tá me assistindo, depois se quiser abrir a câmera de conversa. Agora me fala se não é isso. O que que eu fazia? Eu trabalhava numa cidade pertinho daqui de Curitiba, uma unidade de saúde. Eu fui lá, era tipo um concurso, na verdade, né? Era por um contrato fechado. Eu fui lá, tinha um salário fixo, era ir voltar, era horário comercial, né? Das 9 às 5, mas era todo dia. Uma cidade que era 80 quilômetros daqui onde eu moro, Curitiba. E a estrada para essa cidade era uma estrada muito alquímica, muito interessante. Era uma estrada toda sinuosa, cheia de curva, pista única, sem acostamento. Tá? Eu troquei de carro para poder viajar para lá, um carro grande, seguro. Então, ou seja, eu já tive um custo nisso, tinha o custo da gasolina toda semana que eu ia para lá e eu não contabilizava isso, entendeu? Eu dirigia 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, todos os dias, durante 1 ano e meio aproximadamente, tá? Era cansativo, eu fazia aquele trabalho com amor, eu via que eu ajudava muitas pessoas lá, eu aprendi muito com aquelas pessoas lá também, eu vi realmente ali a missão médica, né, crua, né? Só que assim, isso é insustentável, gente. Isso é insustentável do ponto de vista energético, mesmo que você, né, receba de volta a gratidão dos pacientes, a melhora, o resultado, né? O teu corpo, o corpo demanda da gente também. E, logicamente, que a remuneração também depois de um certo tempo, tá? Então, aquilo foi se tornando insustentável para mim. A energia que me exigia não batia com aquele valor que eu recebia, tá? Como eu falei, não era um valor ruim, mas não pagava aquele desgaste. Talvez hoje você esteja nesse lugar. Não é tão ruim, mas, cara, eu tô me entregando a minha alma nisso aqui. Eu saio 7 horas da manhã com o sapato toque-toque, eu chego de noite, 8 horas da noite, com o pé inchado desse tamanho, escuto desaforo, um lado e outro ali, escuto um cara chato dizendo que tá demorando muito o atendimento, que eu quero dar um atendimento melhor e não posso. Escuto um hospital, uma instituição bolando minhas medicações, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer, querendo se meter na sua prescrição para quem trabalha no hospital. Assim, tá? Eu já vivi tudo isso aí ali atrás. Mas eu falei para mim, isso aí vocês não vão fazer comigo não, né? Então, a partir do momento que isso veio à tona em mim aqui, talvez você também tá nesse lugar, né?
Então a minha energia vinha se esgotando e eu falei assim, cara, não é possível que não tenha outro caminho. E aí eu me mexi, né? No desconforto eu me mexi, eu fui atrás. E aí nesse lugar eu encontrei o mercado digital. E não só eu encontrei o digital, como eu tive uma percepção que foi muito importante, mas muito importante. Eu entendi que talvez algo que você ainda talvez esteja reticente em enxergar, né? Que esse ciclo de sobrevivência que a gente vive, ele vai ser insustentável uma hora ou outra para você. Mas que você não precisa queimar a ponte, é aquilo que eu tava falando no começo. Não precisa, não precisa. Não precisa virar as costas e fechar a porta. Ah, tô saindo de tudo. A não ser que você esteja esgotado. Aí é outra conversa, aí é mais a parte mental, né? E conectiva. Mas, se você é, tá trabalhando, você tem o teu ganho e tal, só que isso aí tá difícil para você, meu amigo, minha amiga, entenda, você não precisa queimar a ponte de cara. Isso não vai te exigir o dia inteiro, não vai. Eu hoje estou num outro momento. Mas lá, 3 anos atrás, o que, que eu fazia? Encaixava isso na minha rotina de uma maneira tranquila, tá? Esse modelo que eu pensei, então, a partir disso, depois que eu entendi, eu fui mentorada, construí isso, juntei as partes melhores para a área da saúde, eu entendi isso como um aqueduto, né? Então a gente tem a história do balde, que é a pessoa que vai levar a água para a cidade, né, levando 2 baldes por vez. Isso depende 200% da pessoa. Se a pessoa não for lá buscar o balde e levar, não chega água e a pessoa vai ganhar o quanto ela consegue dar de energia e tempo naquilo ali. Um aqueduto, o que, que ele faz? Ele é construído. Ele tem um sistema, ele tem uma tubulação. E essa tubulação vai levar a água, direcionar a água em grande quantidade para onde ela tem que chegar. E aí a pessoa ganha pelo quê? Pelo sistema que ela produziu. E não por cada balde d'água que ela leva até lá. Então, qual que é o nosso aqueduto aqui dentro do que a gente faz, dentro do método? É a escada de valor que eu tanto falo para vocês. Essa é a base do nosso método. É uma escada de valor. São 3, 4 ou 5 andares. Você vai ajudar as pessoas que sabem um pouco menos do que você ou que precisam mais do que você, tá? Então é isso que eu fiz. Eu construí o aqueduto. Faço isso, fiz isso e ensino isso até hoje. Construí esse modelo de negócio que é um aqueduto e não um balde para você, né? E eu fui montando essa estrutura enquanto eu ainda estava trabalhando. Os primeiros resultados vieram de imediato. É aquela história. Botei a cara pro jogo de uma maneira estratégica e inteligente, pronto, começou a vir a demanda. Veio a demanda, comecei a vender. Comecei por onde? Vendendo curso? Não, vendendo ticket alto. Ah, mas Carla, como assim? É isso que vocês não entendem, gente. Quem tá aqui, ó, e tá me acompanhando aqui agora, eu tenho certeza, tem autoridade no que faz. Você usa essa autoridade para escalar o teu ticket num primeiro momento e daí você tem margem de lucro. Então, os primeiros resultados foram muito bons, com margem de lucro. E em menos de 6 meses eu já tinha esse ecossistema rodando e lucrando. Então, assim, na verdade não foi 6 meses, tá? Foram 3 meses, né, para construir essa escada de valor e colocar esse sistema para rodar comigo e por mim, tá? E hoje ele funciona comigo, ele funciona para mim e ele funciona por mim. Não depende mais da minha hora para gerar renda. E é isso que eu ensino e acompanho você dentro da nossa metodologia, nos diversos degraus da escada. Hoje eu vou te apresentar o degrau do meio da nossa escada, tá? Essas histórias, como eu falei para vocês, não são só minhas, tá? Aqui eu tenho mais 2 exemplos de outras 2 mentoradas que estiveram com a gente, a Juliane e a Jubac. Ela chegou no acelerador Vortex no primeiro momento, lá no segundo ciclo. Ela já tinha conhecimento do mercado digital, ela já tinha estado em mentorias, aquelas mentorias crazy loucas, né? Faturamento, vamos lá, pá, espada na mão. Ela estava cansada disso, isso era uma coisa que adoecia ela. E aqui chegando, o que, que ela viu? Ela viu que tinham estratégias solidificadas em grupo, coisa que ela já fazia, mas não conseguia escalar. E foi isso que ela fez. Hoje ela otimizou 110% o tempo dela nessas entregas em grupo. Ou seja, não depende mais da hora dela. A Thailisa, psicóloga e mentora, também chegou com a gente aqui, aplicamos o método junto com ela. E ela me chega falando um dia, cara, fechei um contrato de 20 mil reais. Falei, uau, o que? Em equipe, grupo, empresa? Não, um contrato individual. Então, um contrato semestral individual de 20k, gente, tá? Agora pensa, se você faz 5 contratos desses em 6 meses, né? Um por mês. E eu vou te dizer, dá para fazer mais, né? Se você souber articular o método, você faz mais. Você faz isso aqui a cada 2 dias ou 3 dias. Tá? Principalmente, aí, claro, você tem que estar, né, focado diretamente aqui no digital e tal. Mas é possível, gente.
É possível, elas estão aqui, ó, para falar para vocês, tá? E esse método, ele trabalha algumas coisas que são importantes, eu considero importantes, né? O que que elas têm em comum? Maioria mulheres, tive homens também que já mentorei, claro, né? E mentoro também, inclusive até ainda hoje mentoro alguns homens também. E o que que eles têm em comum? Todas seguiram o mesmo método validado. O mesmo método. Esse método, ele respeita o teu tempo, ele respeita a tua vida, ele respeita a tua verdade, sim, a tua essência. Eu falo isso para vocês, parece bobagem, mas isso é muito importante, porque isso, com isso, você vai conseguir sustentar o que você está fazendo. E não entrar num papel de jornada do herói ou da heroína, não é sobre isso. Isso é importante você saber inteligentemente, estrategicamente, mas não é isso que vai te definir pura e simplesmente. Isso é uma pecinha só, tá? Não tem acelerar por acelerar aqui. Aqui tem constância, profundidade e liberdade de você ser quem você é. E quanto mais você aplica, mais o resultado vem. Às vezes você está num momento que você está aplicando menos, está com uma questão em casa, tenho mentoradas que estão assim, estão questões de saúde em casa, está mais complicado. O que que acontece? Elas vão mais devagar e tá tudo bem, elas vão no tempo delas. Tudo que elas fazem valida. Valida pequeno, valida maior, tudo que elas fazem valida, tá? Então entendo, gente, isso não é da minha cabeça, tá? Isso é validado e trabalhado, lapidado para a área da saúde, tá? Então, esses princípios são autenticidade acima de tudo, resultado além da aparência, um crescimento sustentável, equilíbrio entre a tua vida e o trabalho, ou mesmo trabalhos na tua transição, tá? E comunidade sobre competição. Aqui nem isso nem existe, na verdade, aqui para nós, né? Só trago os casos dela aqui realmente para vocês entenderem que eu tô falando de pessoas que executaram, fizeram, tiveram resultado e continuam aqui hoje. E é obrigado digital para elas hoje, tá? Então, eu vou te perguntar, cara. Você tá pronto para fazer isso por você? Já, a Bárbara já falou que sim, eu quero. Alguém mais aqui entende, consegue enxergar a grande oportunidade que a gente tem na nossa frente de fazer isso de uma maneira inteligente, estratégica? Quando a gente trabalha em cima de algo que já está validado, gente, a gente não está comprando um curso, comprando uma mentoria. A gente está comprando tempo. O teu tempo de volta para você. Para você não ficar batendo a cabeça como eu tive que bater no começo com algumas coisas e que agora eu vejo que, cara, nossa, quisera eu ter começado antes. Eu sou uma pessoa, gente, que, olha, muito difícil me arrepender de alguma coisa na vida, mas muito difícil mesmo. Eu não tenho esses problemas, sabe? Eu vou e sigo e é isso. Eu vejo tudo como aprendizado. Agora, eu vou te dizer um negócio. Um arrependimento que eu tenho, de fato, é de não ter começado antes aqui. É de não ter explorado antes a oportunidade que o mercado digital dá para nós, profissionais de saúde, com autoridade, né, que já tem um lastro, um tempo de carreira, de trazer o nosso serviço de uma maneira séria aqui para dentro. Porque o que que aconteceu, né? Ficou povoado daquela galera blogueiragem, né? E aí essa galera blogueiragem queima a cara de todo mundo. Então nós estamos aqui agora para desqueimar isso aí, entendeu? Para vocês entenderem que não se trata disso. Se trata de um trabalho sério, se trata de um método, se trata de um faturamento muito melhor do que você consegue por hora com as suas consultas, tá? Só para avisar. Então não é bobagem isso aqui que eu tô falando, não, tá bom? Então eu vou te apresentar um negócio aqui que eu não abri antes, tá? Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe, tá? O que eu tenho, os programas que eu tenho, são programas, a sua grande maioria, de alto ticket, tá? São programas onde eu tenho uma dedicação exclusiva, praticamente, para a pessoa ou para o grupo, tá? E o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô trazendo uma porta de entrada para você. Eu tô trazendo algo para você assim, botar os pezinhos na água e entender do que eu tô falando, você começar a fazer isso, você começar a trabalhar em cima disso e você entender a potência que é esse mercado. Depois você entendeu isso, vai ficar 6 meses comigo, já estou adiantando. 6 meses comigo nessa condição aqui, tá? Aí eu quero perguntar para você. Isso, claro, para quem tá aqui comigo, tá? Para quem tá aqui comigo ao vivo, é lógico, esse link vai ser solto aqui só para quem tá aqui comigo e para quem tá já me acompanhando, e é isso, tá? Essa oportunidade ela vai poder transformar a tua carreira e a tua vida sem você precisar largar tudo de uma vez. Entenda isso, tá? Mas hoje, você entrando, você começa a construir o teu aqueduto, o teu sistema. Que daqui talvez aí 6 meses, um ano, ele já vai estar rodando sozinho, faturando, lucrando por você e com você. Aí eu te pergunto, você tá pronto? Você tá pronta para ouvir o que eu vou falar para você aqui? Então, só me diz aí, sim, posso falar? Posso apresentar aqui para vocês?
Que eu vou falar, quem me conhece vai cair para trás. A minha consultoria individual, gente, ela tem o valor de 12 mil reais. A minha consultoria individual, são 6 meses comigo sozinha. Eu com você, a gente faz junta coisa ali, tá? A minha mentoria em grupo, o Acelerador Vortex, ela tem o valor de 8.400 reais. É o tempo de 6 meses junto comigo, tem sessão individual, tem sessão em grupo e tá. O que eu vou trazer aqui para você hoje, você não vai acreditar, mas eu vou mostrar para você. O que acontece? É o seguinte, você vai cair para trás, que eu tô falando aqui, tá? O que eu preparei aqui é algo que não vai ter, tá bom? E essa vai ser a chance que você vai ter aqui comigo, tá? Então, o acelerador Vortex Slim, ele é o quê? Ele é a tradução simplificada do método Vortex, tá? Ou seja, é a versão enxuta, onde a gente vai trabalhar junto e você vai construir enquanto ainda você tá no teu trabalho, enquanto ainda você tá fazendo as tuas coisas, você vai começar a entender e fazer a construção do teu aqueduto, tá? Você vai ter o diagnóstico de teu nicho, a base para análise personalizada para identificar o teu diferencial do mercado digital, para se posicionar estrategicamente, é o pilar 1. A criação do teu serviço, estruturação completa do teu protocolo, serviço, com método, precificação, formato de entrega, ou seja, eu vou te ajudar a construir a tua escada de valor. Isso que eu estava comentando aqui com vocês agora. Uma das bases do método é essa. É você assim, você não vai vender e-book. Você não vai vender curso. E você não vai ser só consultora. Não. Você tem andares de acesso diferente, preços, valores diferentes, entregas diferentes da mesma matriz. Isso é uma escada de valor, core do método, tá? Páginas estratégicas, instrução para desenvolvimento da tua página de vendas otimizada para conversão, com IA no uso, a gente vai trabalhar em cima disso também, e a tua campanha inicial para você começar a trabalhar em cima da captação das pessoas certas para você e fazer as tuas primeiras vendas de alto ticket, preferencialmente, que é o que a gente sempre orienta no começo, mas com a tua metodologia estruturada e a partir daí você vai construindo a tua escada, junto com